Agora me diz uma coisa, quais são assim, a pessoa que está nos acompanhando aqui, quais são os primeiros sinais ou de uma insuficiência cardíaca, ou de cardíaca, é o cardiovascular, ou Cardíaca. cardíaca, né? Ou de um princípio de infarto. Essa assim, a dúvida de todo mundo. Porque tem muita coisa que você não você não tem uma falta de ar, mas não é cardíaco. Quais são os principais sinais? A doença coronária, que seria o princípio de infarto, é um pouco diferente da insuficiência cardíaca. Uhum. Como eu disse, a insuficiência cardíaca é a via final das doenças cardiovasculares. Insuficiência cardíaca ela é caracterizada pela falência do coração, quer em parte ou no todo, em fazer sua função. Qual é a função principal do coração? Exercer o papel de bomba. E como bomba, ele é responsável por a manutenção do fluxo sanguíneo, da circulação sanguínea de uma forma geral. Então, a pessoa que tem a dor no peito e que tem a sensação de que sente que tem dor no peito, que a dor não passa e pode estar tendo um infarto, ela deve procurar o médico. Mas a insuficiência cardíaca é um passo depois disso, porque o infarto ele pode ser tratado adequadamente, ele pode ser tratado quer percutaneamente através do implante dos stents ou através da cirurgia de revascularização do miocárdio. A insuficiência cardíaca já é uma etapa adiante, onde a gente trata o paciente, onde às vezes ele faz 2 cirurgias de coronária, 3 cirurgias de coronária, e onde a doença é tão severa que não há mais como tratar a coronária. O que significa? O coração perde a força, é isso? Ele fica fraco, ele perde a capacidade de exercer a função de bomba. Então ele vai perdendo função, ele vai se enfraquecendo. De tal sorte que o sangue, quando não consegue ser bombeado, faz com que esse represamento de sangue se manifeste ao nível pulmonar ou ao nível da parte das pernas, por exemplo. Então ele sente inchaço nos membros inferiores, nas pernas. Os pés começam a inchar. Começam a inchar, é a falência do coração como bomba, ele sente cansaço, ele sente o pulmão cheio, ele sente dificuldade para respirar, ele sente cansaço mesmo em repouso. Mesmo em repouso. Mesmo em repouso. Então é a pessoa que fica cansada, deitada numa cama. Mas isso pode começar assim como uma caminhadinha que você costumava dar no condomínio, na sua rua. Pode. Pô, fiquei um pouquinho mais cansado hoje. Pode. Já é bem pouquinho. Uma falta de ar. É. Já pode ser o início de um... Já. É por isso o importante se conhecer a si próprio. E se você tem um médico que te ajuda a te conhecer, é melhor. Então, normalmente ela vai se instalando com o passar do tempo. A insuficiência cardíaca, a não ser as insuficiências cardíacas agudas que nós colocamos assim, no momento do infarto, por exemplo, ele tem um infarto importante que pega uma artéria principal no coração e subitamente o infarto é expressivo e o músculo não volta. Aquela pessoa tem um infarto agudo e evolui rapidamente para uma insuficiência cardíaca. Então essa pessoa é suportada. Aquela coisa que o coração, pergunta de leigo, né? Porque aqui eu sou leigo, o senhor não, mas tem que perguntar. Pode prejudicar uma parte do coração e não prejudicar outra parte? Pode. E você continuar a ter uma vida razoavelmente bem? Pode. Se ele compromete uma artéria principal, ele pode ser um infarto significativo, de tal sorte, inclusive, pode matar. Se ele pega uma artéria não principal, se ele pega um ramo coronário que é passivo de reperfusão ou que é passivo de suprimento por outros ramos coronários, porque é uma rede de circulação coronária que nós temos. Nós não temos uma artéria só no coração, nós temos 3 ou 4 artérias principais e uma rede de circulação microcapilar que vai fazendo a nutrição desse músculo tão importante. E é verdade que pessoas mais velhas têm essa vascularização melhor do que pessoas mais novas? Porque aquele infarto fulminante, né? O cara jovem caiu duro. É porque no jovem não deu tempo justamente de fazer essa rede de circulação colateral. Como a doença aterosclerótica, que é a doença que degenera as artérias coronárias, ela é degenerativa, dá tempo do organismo, de maneira muito inteligente, fazer essa rede de circulação colateral. Que consegue irrigar o coração. Que consegue irrigar. Então, um infarto num jovem, ele tende a ser mais letal e mais catastrófico do que um infarto numa pessoa com mais idade. Porque a doença vai obstruindo lentamente e o organismo vai hipertrofiando as outras artérias, vai desenvolvendo novas artérias para que a irrigação não seja comprometida, para que a bomba
continue funcionando. Minimamente ali. Exatamente. Fundamentalmente, a insuficiência cardíaca é a falência da bomba. Então, vários mecanismos levam à falência da bomba. No caso aqui, nós estamos falando sobre a insuficiência cardíaca isquêmica, a falta de suprimento sanguíneo para essa bomba. A miocardiopatia chagásica, por exemplo, é o parasita, o Trypanosoma cruzi, que vai no coração, causa um processo inflamatório, compromete a função do músculo, propriamente dito, e do sistema elétrico de condução. E não tem vacina, tratamento para isso hoje? Tem o tratamento para isso. O tratamento para a doença de Chagas é a melhoria social. Então, é não termos populações vivendo em casas de pau a pique, é uma melhor acolhida do sistema social como um todo. Enquanto nós tivermos populações nos interiores de Minas Gerais, Paraná, que são áreas endêmicas... Paraná também? Também. Áreas endêmicas do barbeiro e do Trypanosoma cruzi, né, que é o principal agente etiológico, então isso fica mais fácil de combater. Então o barbeiro, ele mora na casa do pau a pique, ele vem, pica a pessoa à noite, no rosto preferencialmente, porque por isso que ele se chama barbeiro, e na picada ele defeca, a pessoa coça à noite, o Trypanosoma cruzi está nas fezes e entra na corrente sanguínea através da entrada do Trypanosoma cruzi, que ele vai no músculo, ele tem predileção pelo músculo cardíaco, pelo esôfago, pelo colo intestinal, e ele fica alojado no só organismo. Órgão vital, né? Só coisa importantes. Que é importante. E ele fica alojado. Então, antes de tudo, é um problema social. A gente ser acometido por um parasita, o Brasil é campeão de doença de Chagas. Nós temos doença de Chagas na Venezuela, temos doença de Chagas na Europa. Não existe. Não temos. Temos nos Estados Unidos. Tem um pouquinho entrando pela Califórnia ali, porque está vindo pelo México, ali em populações mais pobres, mas evidentemente que não tem casa de pau a pique nos Estados Unidos. Pelo menos eu não conheço. E você falou Chagas, a segunda causa? Doença valvar. Então, uma etiologia valvar. Então, uma pessoa que nasce com uma válvula cardíaca comprometida, ou esta válvula se degenera ao longo da vida, e aí é necessário fazer a troca dessa válvula, mas a pessoa vai mitigando, não faz a troca, quando ela chega para o médico, ela está com o coração tão distendido, tão dilatado, que já não há mais a possibilidade da substituição dessa válvula. Você tem que trocar o órgão como um todo. Então, novamente, comprometendo a função de bomba.